Essa epístola aos Hebreus, que é uma epístola dirigida aos judeus convertidos, né? Aqueles que eram judeus e haviam se convertido ao Evangelho, porque nós sabemos que os judeus, de uma maneira geral, não aceitaram o Messias, que era o Senhor Jesus, porque eles queriam, em princípio, um Messias que, assim como Moisés libertou o povo de Israel do Egito, eles achavam que o Messias viria para libertá-los, na atualidade, do jugo romano, que dominava sobre eles, né? A autoria dessa carta também, ela não é exata, né? Alguns atribuem ao apóstolo Paulo, outros atribuem a Barnabé, né, que era amigo de Paulo, mas, na realidade, a carta não dá o nome do autor, como as outras cartas bíblicas mostram o autor, né? Sabemos que é uma epístola inspirada, né, porque ela está totalmente dentro do contexto dos demais livros bíblicos. E essa epístola, a Epístola aos Hebreus, ela consiste basicamente em duas partes, né? Uma primeira parte, que até foi lida no início do culto, uma parte bem dogmática, né? Falando sobre os dogmas da igreja, daquilo que, obrigado, meu irmão, daquilo que nós cremos, daquilo que os nossos pais, não é, os apóstolos trouxeram para nós como cristãos. É a primeira parte, né? A parte dogmática. E a segunda, essa parte dogmática, ela está do capítulo 1 ao capítulo 10, verso 18. E a parte prática, porque há também uma parte prática dessa epístola, começa no capítulo 10, verso 19, foi o que nós lemos, até o capítulo 13, versículo 25. Na primeira parte, não é, a exortação é a exceção, não tem exortação na primeira parte, já que é apenas uma questão doutrinária. Nessa última, né, que é do 19 ao 25, que nós vamos ler hoje, a ênfase recai sobre a exortação e a admoestação, com algum ensino ali no capítulo 11. E a gente vai encontrar uma tríade, não é? Aqui em Hebreus. Que tríade é essa, pastor? É a tríade da fé, da esperança e do amor. Não é? É algo que o autor vai explorar bastante. Fé, esperança e amor. E essas coisas se destacam claramente aí nos versículos 22, 23 e 24. Aí eu esqueci. Deixe a sua Bíblia aberta, não é? Em Hebreus, capítulo 10, porque a gente vai acompanhar os versículos, não é? E é importante que você esteja confirmando ali aquilo que nós estamos vendo aqui, não é? No capítulo 11, que é muito conhecido nosso, né? Quando a gente fala em fé, a gente lembra de Hebreus capítulo 11, que fala dos heróis da fé, não é? Temos vários exemplos ali, não é? Com várias admoestações, o escritor aconselha seus leitores a ter esperança, isto é, perseverarem e a suportarem. Na realidade, esses crentes hebreus, ou seja, eram judeus que haviam se convertido ao Evangelho, eles estavam se afastando do cristianismo e estavam voltando para o judaísmo. E essa carta se destina a esses crentes hebreus que eram judeus, que haviam se convertido ao Evangelho de Cristo e estavam tentando voltar,
né? Estavam perdendo a esperança naquilo de que fora ensinado pelos apóstolos, né? Então, no capítulo 12, então, a gente vai ver que ele vai falar sobre perseverança e suportarem as adversidades. A questão do amor é expressa na forma de ajuda ao próximo. O escritor vai falar, e a gente vai ver isso daqui a pouco, né, que o amor prático, o amor que ajuda aquele irmão ou aquela irmã que está em dificuldade de caminhar na fé, e nós precisamos amar a essas pessoas para que elas sejam fortalecidas e continuem caminhando. O capítulo 13 de Hebreus, né, ele também expõe muitas instruções. No capítulo 13, se depois você olhar em casa, o nosso tempo hoje não permite, o capítulo 13 vai falar em como colocar o amor em ação, né? Não apenas ser uma palavra para a gente crer, mas colocar em ação. Em um certo sentido, os 3 versículos que incluem a tríade, que nós falamos, fé, esperança e amor, apresentam um breve resumo dos 3 capítulos seguintes, não é? Olha o verso 19. Portanto, irmãos, visto que temos confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Esse versículo começa com a palavra portanto, né? E a gente olha para a sessão precedente, os versículos anteriores, com sua longa discussão sobre o sacrifício que Cristo fez de uma vez por todas, contrastando com o sacrifício que os judeus, os judaizantes faziam, né, no passado, que foi lido aqui no início também pelo Lucas, não é? Quando os sacerdotes precisavam anualmente, o sumo sacerdote, ano a ano, ano após ano, ele entrava no Santo dos Santos e oferecia sacrifício para o povo, em função do povo. E aqui a palavra, portanto, agora, ele então se refere ao sacrifício que os apóstolos faziam muitas vezes, para o sacrifício que Cristo fez de uma vez por todas e sobre agora o perdão definitivo do pecado. Não há mais necessidade de ano após ano alguém oferecer sacrifício por mim. O autor então vai convidar os leitores a se aproximarem de Deus, porque diz ele: temos confiança para entrar nos santos dos santos. Gente, para entrar no Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote. Nem os outros sacerdotes podiam entrar, apenas o sumo sacerdote. E é interessante que ele entrava e nas suas vestes haviam sininhos que tocavam para mostrar que ele estava vivo lá dentro, porque ninguém podia entrar. E também havia uma cordinha que era amarrada nele, não é? Porque se ele tivesse um mal súbito, se ele passasse mal lá dentro, ninguém podia entrar para tirá-lo de lá. Então, estava demorando muito, o sininho não estava tocando, puxa, porque esse homem deve ter morrido lá dentro, mas ninguém podia entrar. Agora, portanto, aí o autor de Hebreus diz: temos confiança para entrar no Santo dos Santos. Aquilo que alguém que entrasse lá podia ser morto por causa do pecado, apenas o sumo sacerdote podia entrar. Agora, o autor está dizendo: temos confiança para entrar no Santo dos Santos, porque o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, ele abriu então essa porta, e podemos entrar confiantemente. Essas palavras ecoam como uma exortação anterior: aproximemo-nos então
do trono da graça com confiança, que está lá em Hebreus 4,16. Essa designação, Santo dos Santos, ela foi escolhida aqui pelo autor deliberadamente. Por quê? Porque no Antigo Testamento, como eu disse, somente o sumo sacerdote podia entrar no santuário interior. E uma vez por ano, né? Agora, no Novo Testamento, temos acesso a Deus, porque Jesus derramou o seu sangue por nossos pecados e por causa da sua morte. A diferença é tremenda daquilo que era o que acontecia no Velho Testamento, não é? Quando Deus se revela ao povo hebreu, aos judeus, e através de Moisés concede a lei para que eles então cumprissem aquela lei. É importante lembrar que tudo o que foi estabelecido pela lei, ele tinha um objetivo de mostrar no futuro que alguém, o Cordeiro de Deus, não mais um cordeiro animal que seria morto anualmente, mas o Cordeiro de Deus, o próprio Filho de Deus, seria sacrificado uma vez para sempre. E é interessante que quando, lá em Mateus 27, 51, o Senhor fala que tudo está consumado. O que aconteceu naquele exato momento? A cortina do templo foi rasgada em duas partes, de cima para baixo. Aquela cortina que era intransponível, que ninguém podia entrar. Olha que coisa interessante. Por que o texto diz que ela foi rasgada de cima para baixo? Porque se fosse de baixo para cima, alguém poderia ter chegado lá e rasgado essa cortina, mas ela foi rasgada de cima para baixo, mostrando que ela foi rasgada de uma maneira sobrenatural, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso somos encorajados a entrar na presença de Deus com confiança. Hoje, você não precisa de alguém para levar você a Deus. Aí você diz assim, mas pastor, eu já fiz tanta coisa errada. Não é? A Gláucia falou da dona Cida com 90 anos, mas não é há 90 anos que ela serve ao Senhor, é menos do que isso. Então, imagina uma época em que ela possa ter feito algumas coisas que eram pecado em relação à palavra de Deus, mas hoje, ela e qualquer um de nós, por causa do sacrifício de Cristo, não importa o que você fez no teu passado, desde que o sangue do Senhor, o sangue do Cordeiro de Deus tenha sido aplicado sobre a tua vida, você pode entrar na presença de Deus e falar com Ele, e orar, e ser ouvido. Não é porque você é bonzinho, não é porque você merece, não. O merecimento é todo de Cristo, do sacrifício que Ele fez por nós. Verso 20, dá uma olhada no verso 20. Pelo novo e vivo caminho aberto para nós, através da cortina, isso é, através do seu corpo, através da sua morte. A tradução aqui de Hebreus 10, 20, transmite assim o significado de que a expressão corpo esclarece o substantivo cortina. Essa cortina está relacionada com o corpo dele. Foi através do seu sacrifício que essa cortina foi aberta. E é interessante que o termo caminho é descrito como um novo e vivo caminho. E esse adjetivo vivo significa que o caminho que Cristo abriu para nós não é uma estrada sem saída, não é uma estrada que daqui a pouco vai acabar e vai ter que pegar outra estrada, não. É um caminho definitivo. Antes, essa estrada nos conduz à salvação, à própria presença de Deus. É uma estrada que nos conduz direto ao próprio Deus. Quando da sua morte, o véu do Santo dos Santos teve de ser rasgado de cima para baixo. Da mesma forma, o corpo de Jesus teve que ser quebrado.
naquela cruz. O seu sangue teve de ser derramado para abrir para nós o caminho para Deus. Mediante o seu sacrifício na cruz, Cristo removeu o véu entre Deus e o seu povo. A Bíblia diz que a partir do momento que Adão e Eva, lá no Éden, pecaram, desobedeceram a Deus, preferiram ouvir ao diabo do que a Deus. Houve uma separação, eles foram expulsos do Éden. A comunhão que havia, o texto diz que Deus vinha toda tarde conversar com eles. Já pensou? Que coisa tremenda, você poder conversar com Deus, falar com Deus. Isso foi quebrado quando da desobediência do povo, ou melhor, do casal. Era o povo da época, era só Adão e Eva, não é? Quando eles desobedecem, essa comunhão se quebra. E houve, então, uma separação. E essa separação é quebrada através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Verso 21, vamos caminhando. E visto que temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Verso 22. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo nossos corações aspergidos para purificar-nos de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. É interessante a gente olhando para esse texto, que o crente, ele recebe dupla garantia de que ele pode se aproximar-se de Deus. Que dupla garantia é essa, pastor? Primeiro, porque ele tem confiança por causa do sangue de Cristo derramado, do sangue do Cordeiro que foi derramado. E a segunda, porque Jesus é o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Lembra que o sacerdote no Antigo Testamento, ele era o responsável por entrar na presença de Deus pelo povo. Agora, o próprio Senhor Jesus é o nosso sacerdote, é Ele que nos defende diante de Deus. A Bíblia diz que Ele assentou à direita do trono de Deus e intercede por nós. Ele é o nosso advogado supremo, não é? Diferente do STF, mas é um supremo tribunal de Deus, não é? E que intercede por nós. Cremos que se houver qualquer hesitação na mente do crente, o escritor aqui da Epístola dos Hebreus está dizendo que ele olhe para o único e grande sacerdote, o Senhor Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Somos também, queridos, exortados a ir até Deus. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai até Deus? Pela oração, não é? Nós podemos ir até Deus através da oração. O grande sacerdote, o Senhor Jesus, toma as nossas orações e, como intercessor, Ele as apresenta por nós diante de Deus. Olha que coisa tremenda! O próprio Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote, aquele que morreu por nós, Ele pega as nossas orações e as apresenta diante de Deus. Esse sacerdote recebeu a responsabilidade de cuidar da igreja, isso é, da casa de Deus. A função sacerdotal de Cristo continua mesmo depois da sua morte expiatória, na terra ter terminado, como no João lá 19:30, quando ele diz, está consumado. Não terminou ali. Quando o cordeiro morria no sacrifício do Velho Testamento, aquela vida terminava ali. Mas quando Jesus diz, está consumado, quando ele morre, ele não morre para ficar morto, ele ressuscita. E ele foi então designado como mediador da nova aliança. Lá em Hebreus 8:6 diz assim, e é capaz de salvar totalmente aqueles que se chegam a Deus por meio dele,
porque Ele sempre vive para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Queridos, quando a gente olha para esse texto, nós podemos estar absolutamente certos, estarmos seguros, porque temos um grande sacerdote nos representando. A obra de Cristo não terminou na cruz, não terminou com a morte, não terminou com a ressurreição, ela continua. A Bíblia diz que hoje Ele é o sacerdote que intercede por mim, pela igreja, diante de Deus. Ele nos representa diante de Deus. Há uma passagem paralela em Hebreus 4,16, que nos diz para ir ao trono da graça em oração. E aqui, nesse texto, o escritor de Hebreus leva esse paralelo mais além, agora aqui no capítulo 10. Ele descreve como devemos nos aproximar de Deus em oração. Além de confiança, devemos ir com um coração sincero, em plena certeza de fé. Veja que, lembrando aquilo que eu falei, essa carta é escrita aos crentes hebreus, aqueles que tinham se convertido ao cristianismo, e que antes eram judeus e agora estavam pensando em voltar para o judaísmo. E essa carta, então está sendo escrita para encorajá-los a continuar servindo ao Senhor, lembrando das suas promessas. Quando o autor de Hebreus escreve sobre nos aproximarmos de Deus com o coração aspergido, para purificarmos de uma consciência culpada. Lembra que às vezes você não quer orar porque a sua consciência está culpada por alguma coisa que você fez naquele dia, naquela semana. E o autor, ele diz exatamente isso aqui, que devemos nos aproximar de Deus com o coração aspergido para purificarmos de uma consciência culpada. Porque o sangue de Jesus nos purificou de todos os pecados, aqueles que cometemos e aqueles que venhamos a cometer. Com os nossos corpos, continua ele, lavados com água. Ele se refere a algo do interior, ao coração e ao exterior, ao corpo. Não é? O coração, a gente tem aprendido que é o centro da nossa vida moral. E o escritor aos Hebreus, ele diz que os nossos corações são aspergidos, ou seja, é lançado sobre ele o sangue de Cristo, para purificar-nos de qualquer consciência culpada. Esse sangue liberta o crente. Queridos, quando nós estamos em Cristo Jesus, não há nada que possa nos separar dele, não há consciência culpada que pode nos separar dele. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. O crente agora, segundo Hebreus, pode se aproximar livremente do trono da graça, porque a sua consciência está limpa. E uma coisa interessante que, quando eu estava estudando esse texto, a lei de Moisés estipulava que o sumo sacerdote, no dia que ele ia entrar no Santo dos Santos, ele se banhava antes de vestir as roupas sacerdotais e entrar no santuário. Isso está lá em Levítico 16:4. Ele tinha que se banhar antes de entrar no Santo dos Santos, como uma purificação para que ele entrasse lá. E aí, em Ezequiel 36, 25, depois eu vou explicar o que eu achei de interessante aqui. Ezequiel profetiza que Deus aspergirá água limpa sobre o seu povo para limpá-los das impurezas espirituais.
Esse é um texto que nós, congregacionais, presbiterianos e algumas denominações, usamos, não é, como base para o nosso batismo por aspersão. Vejam que Ezequiel, lá no Velho Testamento, diz: Deus aspergirá. O que é aspersão? É aquilo que nós fazemos no batismo, aspergirá água limpa sobre o seu povo para limpá-lo das impurezas. Está falando do batismo, não é? Embora não tenhamos nada contra o batismo de imersão, tanto que nós recebemos várias pessoas que se batizam por imersão sem nenhum problema. Mas nós temos base para crer e praticar o batismo por aspersão, e temos muitos textos, né, que falam sobre isso. Agora vamos para o verso 23, o professar da esperança. Guardemos firme a esperança que professamos, pois aquele que fez a promessa é fiel. E aqui está a segunda exortação. No versículo precedente, o escritor disse aos leitores para se aproximarem de Deus. Agora, ele os exorta a guardar a firme esperança que professamos. E isso é muito interessante. Na passagem precedente, ele introduziu os conceitos de batismo e remissão de pecado, que acabamos de falar. Agora ele fala da confissão da esperança, como uma consequência natural do batismo, aquilo que você confessa, a esperança que você tem nas promessas que o Senhor fez. O conteúdo dessa confissão é a esperança de que Cristo cumprirá as promessas que fez. É isso que ele está se referindo quando guardar firme a esperança que professamos. Cristo há de cumprir todas as promessas que ele fez. E todos aqueles que professam o nome de Cristo têm essas promessas. Queridos, nós temos promessas de um Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O autor afirma que professamos a esperança, uma virtude que ele enfatizou ao longo da sua epístola. E a esperança se apoia na fé que olha para o futuro. Há muitas pessoas se desviando, perdendo a esperança. Os hebreus daquela época estavam perdendo a esperança das promessas. E, às vezes, o próprio texto de Pedro fala sobre isso, né? Que algumas pessoas estão achando demorada a volta de Jesus e, então, estão perdendo a esperança. E, ao perderem a esperança, estão se desviando, né? Portanto, a fé é colocada somente em Deus, que é capaz de cumprir as promessas que fez, porque Deus é fiel. Nessa epístola ainda, somos orientados a continuar expressando a nossa esperança e fazê-lo sem vacilar, não é? Hebreus 6,17 vai dizer assim: assim como ele não pode cessar de existir, ele não pode ser infiel às suas promessas, ou à sua promessa. Aleluia. O Deus que salvou o crente, salvou a mim e a você, mediante a morte sacrificial de Cristo, prometeu, aleluia, nunca nos deixar. Ainda que você em algum momento possa não estar sentindo a presença dele, mas ele não te deixa. Deus é fiel, pois ele promete ao crente: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Hebreus 13:5 tem essa promessa: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Por que então eu vou abandonar o Senhor? Por que então eu vou deixar de estar seguindo ao Senhor? Por uma outra circunstância diversa pelas quais eu posso estar passando? Não, porque nós estamos servindo ao Senhor por causa dele. Não foi outro homem que morreu em nosso lugar, foi o Senhor Jesus, e ele é fiel, ele não falha. E agora o ponto 3, verso 24, expressar amor. E consideremos como podemos estimular uns aos outros ao amor e as boas ações. Essa é a terceira exortação e a terceira virtude
virtude da tríade. Já falamos da fé, da esperança e agora queremos falar do amor. Para o homem, o amor se estende a Deus e ao próximo. O nosso amor precisa se estender a Deus, mas também ao próximo. Além do mais, Deus demonstra o seu próprio amor para conosco nisto. Enquanto éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5,8 fala sobre isso. Precisamos considerar com cuidado como podemos ardentemente estimular uns aos outros ao amor e às boas ações. Está dizendo o escritor de Hebreus. Devemos colocar na nossa mente para funcionar a fim de encontrar maneiras que você possa provocar, no bom sentido da palavra, uns aos outros, para que eles aumentem as suas expressões de amor, que resultem em fazer obras boas e nobres que engrandeçam o Senhor. O resumo que o Senhor Jesus vai fazer da lei, isto é, da lei real, está lá em Tiago 2,8. Tiago 2,8 diz assim: ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Infelizmente, essa expressão tem sido abreviada, não é? E, às vezes, as pessoas só lêem o seguinte: ame a si mesmo. Não é isso o texto. Ame ao teu próximo como a si mesmo. Ações feitas em amor para com o próximo, sabe o que isso faz? Honra a Deus Pai. Precisamos guardar e cumprir a segunda parte do resumo da lei. Qual o resumo que Jesus deu da lei? Ame teu próximo como a ti mesmo. Na verdade, constitui guardar e cumprir a primeira parte do resumo. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Está lá em Mateus 22, versículo 37. E Paulo, lá em Romanos 13:8, vai chamar isso de dívida contínua, esse amor de uns para com os outros. E no versículo 10, Romanos 13:10, ele diz: portanto, o amor é o cumprimento da lei. Por último, ponto 4, em frequentar os serviços de adoração. E aí Paulo não, que a gente não sabe se foi Paulo que escreveu, o autor de Hebreus, não é? Ele vai fazer uma chamada aqui aos hebreus agora, terminando essa parte da epístola. Ele vai dizer: não deixemos de congregar como alguns têm o hábito de fazer, mas nos encorajemos uns aos outros, tanto mais quando vemos que o dia, e esse dia está em letra maiúscula, se aproxima. Que dia é esse? É o dia do Senhor, é o dia da volta do Senhor, é o dia que vamos nos encontrar com o Senhor. Esse dia se aproxima. Então, nós precisamos alertar e admoestar uns aos outros. Olha, fique firme, aguente, espere um pouco mais. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, não haja animal no curral, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, porque há promessas do Senhor sobre a nossa vida. Uma das primeiras indicações da falta de amor de um cristão para com Deus e para com o próximo é quando ele se ausenta dos serviços de adoração. Ele abandona a obrigação de participar desses encontros, exibindo muitas vezes sintomas de orgulho e de egoísmo. Aparentemente, alguns membros da congregação de Hebreus, a qual a epístola foi originalmente endereçada, mostravam, esses hebreus, negligência em frequentar os cultos da igreja na época. E eles faziam isso deliberadamente ao abandonar a comunhão dos santos, né? Essa semana a gente estava fazendo uma visita, eu e dois oficiais, e nós falamos exatamente sobre essa questão, né? De quando você abandona a comunhão dos santos, você é como uma brasa que sai da fogueira
e vai para um lugar isolado, e a sua tendência é apagando, 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 e virar simplesmente um carvão, deixando de ser brasa para ser carvão. Algumas fontes, queridos, datadas do primeiro século da era cristã, nos mostram que a falta de interesse pelos serviços de adoração naquela época já era comum, não é? Em um capítulo anterior, o autor dos Hebreus adverte aos leitores para não seguir o exemplo dos israelitas desobedientes no deserto e não se desviarem do Deus vivo. O que aconteceu com os israelitas desobedientes no deserto? Nós não vamos chegar. Nós não vamos... Deus nos tirou do Egito para a gente morrer aqui nesse deserto árido. A gente não tem pão, a gente não tem nada para comer. O que aconteceu? A Bíblia diz que aqueles acima de 20 anos realmente morreram no deserto, porque descreram das promessas de Deus. Deus havia feito uma promessa que levaria eles do Egito a uma terra prometida que mana leite e mel. Essa é a promessa que Deus nos fez. Um dia Ele nos tirou do Egito, que é o mundo que está perdido, e Ele nos diz, olha, eu vou levar vocês a uma terra que mana leite e mel, e essa terra agora é o céu, onde estaremos para sempre com o Senhor. Mas muita gente está desistindo no meio do caminho, por não acreditar nas promessas, por esquecer das promessas, assim como os israelitas fizeram no deserto, esqueceram das promessas de Deus, mesmo vendo os milagres que Deus fez, eles morreram por falta de fé. E o autor, então, encoraja os leitores, olha, encorajai-vos uns aos outros diariamente, de modo que nenhum de vós seja endurecido pela aparência enganosa do pecado. Portanto, ele diz, uma vez mais, capítulo 10, verso 25, mas nos encorajemos uns aos outros. Não somente o escritor aqui de Hebreus, mas todos os membros da igreja têm a tarefa comum de encorajarem-se aos outros diariamente. Você tem encorajado alguém que está fraco? Alguém que está pensando em sair da igreja? Alguém que está enfrentando muito problema? Você tem encorajado essas pessoas? A responsabilidade é de todos igualmente, pois a palavra de Deus diz que nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Por isso, queridos, como cristãos, devemos olhar para o futuro, isto é, para o dia em que Jesus voltará. O dia que Ele voltará. E quanto mais perto estamos desse dia, eu e você precisamos estar mais ativos em estimular uns aos outros, a mostrar amor e fazer obras aceitáveis a Deus. É interessante que eu creio que você e eu, todos nós, gostaríamos de saber mais sobre o dia, esse tremendo dia da volta do Senhor. Mas o autor é tão breve a respeito disso quanto outros escritores do Novo Testamento. Por exemplo, Mateus 25, 13 vai dizer, vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. 1 Coríntios 3,13 diz, manifesta-se e tornará a obra de cada um, pois o dia do Senhor a demonstrará. E por último, 1 Tessalonicenses 5,4, para que esse dia como ladrão vos apanhe como surpresa. O dia, queridos, não pode significar senão o último dia, aquele dia escatológico, que é o dia da prestação de contas e julgamento, conhecido como o dia do Senhor. A Bíblia diz que um dia todos nós vamos comparecer diante dele. E as promessas que ele fez para mim e para você são promessas tremendas e totalmente confiáveis, porque o Deus que as fez não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Espere um pouco mais. Aguarde um pouco mais. Jesus está voltando. E Ele prometeu que vai levar aquele que for fiel.
Portanto, querido, querida, não deixe que nada e nem ninguém tire você dessa comunhão, dessa presença de estar adorando ao Senhor na comunhão dos santos, participando da igreja do Senhor. Eu já disse e vou repetir mais uma vez. Algumas pessoas comparam a igreja do Senhor com uma arca de Noé. Como assim, pastor? A igreja do Senhor pode ser comparada à arca de Noé. Eu fico imaginando, na arca de Noé, com todos aqueles animais grandes e pequenos, aqueles animais comiam. Cremos que Noé levou mantimento, porque eles ficaram naquela arca por aproximadamente 1 ano ali dentro. E se eles não tivessem levado o alimento, eles teriam morrido. Mas há uma lógica. Tudo que entra, sai. Tem que sair. Aí imagina, não é? Que talvez aquela arca não tivesse um cheiro agradável. Mas era o único meio de salvação. Os outros que não entraram na arca morreram por causa do dilúvio. Por isso a igreja hoje é como uma arca. Às vezes a gente ouve um caso daqui e ali, de um descontentamento de alguém que pode ser um joio, que fez alguma coisa, falou alguma coisa, praticou alguma coisa, e a gente então diz, eu não quero mais saber de igreja. A arca pode ter coisas desagradáveis, mas a arca, a igreja, é o caminho que Deus deixou para a nossa salvação. A igreja é como um hospital, não existe igreja perfeita, todos aqui são doentes à busca de cura, de restauração. Todos nós estamos em processo de conserto, estamos em obra, igual aquelas placas da rua, estamos em obra. Nós somos assim, estamos em obra, Deus está trabalhando na nossa vida. Eu não sou perfeito, nenhum de nós somos. Deus está trabalhando para que um dia nós alcancemos a perfeição. Sabemos que isso não vai acontecer nessa vida. Só acontecerá quando nós nos livrarmos desse corpo, através da nossa ressurreição, através da nossa transformação. Queridos, que Deus nos abençoe. Que essa palavra possa ter falado ao teu coração. Não desanime, não desista. Esteja firme. A volta do Senhor é certa. As promessas dele são certas. E ele não vai esquecer delas.